Boa noite, retornando aqui o nosso estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Nós estamos falando da lei da liberdade, fechamos a respeito da lei da igualdade, e como eu comentei no estudo passado, da terça-feira, né? Para estudar a lei da liberdade, é muito importante que a gente entenda a lei da igualdade, porque a minha liberdade depende de eu tratar de forma igual os seres humanos com quem encontro e também os seres vivos, né, no planeta. Bom, nós estávamos falando no item escravidão, na pergunta de número 831, foi aonde nós paramos. Kardec pergunta, a desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças sob a dependência de raças mais inteligentes? Você vê que é de longa data que as pessoas acham que o fato dela possuir mais aptidões dá a ela determinados direitos. Ela não consegue entender que dá a ela determinadas responsabilidades e determinados deveres, né? Aí ele fala, olha, não coloca certas raças sob a dependência de raças mais inteligentes? A resposta é sim. Mas olha só, para elevá-las e não para embrutecê-las ainda mais na servidão. Então, nós achávamos, né, e isso é verdade, os europeus, quando chegaram principalmente na África, eles consideraram superiores. Nas cruzadas, quando chegaram tentando levar o cristianismo daquela forma bruta, eles também se achavam superiores. Então, isso estava errado. Então, aí, eles acreditaram ter sangue mais puro, insensatos. Não enxergam além da matéria. Não é o sangue que deve ser mais ou menos puro, mas o espírito. Espírito aqui com a letra E maiúsculo. Quando ele usa E maiúsculo, significa essa entidade individual que eu sou, que cada um de nós somos. Na pergunta 832, ele continua. Há homens que tratam seus escravos com humanidade, que lhe não os deixa faltar nada, e pensam que a liberdade os exporia a mais privações. Que dizer disso? Olha só que coisa interessante. O fato de eu ter, entre aspas, tá, poder de ser mal, e aí eu me torno uma boa pessoa. Tem até nome, isso é estudado em psicologia, chama Síndrome de Estocolmo. Foi estudado quando houve um ataque foi em Estocolmo, eu não lembro, lá nas Olimpíadas, houve aquele ataque, e aí os reféns, quando saíram, foram soltos, eles começaram a defender a turma que os prenderam. E chama Síndrome de Estocolmo. É quando você está tolhido completamente da sua humanidade e o outro tem todo o poder sobre você, e isso causa em você que ele é bom, porque ele não fez nada com você. Né? Você não consegue enxergar a maldade da pessoa e a enxerga como uma pessoa boa, porque ela não te matou e ela podia ter te matado. Você não consegue enxergar a maldade que estava anterior, pelo simples fato. É até como se diz, né? Você está perdoando, mas esse é um estado psicológico que tem nome de Síndrome de Estocolmo. Então você vê que o que Kardec está perguntando é isso, aquele dono do escravo, que trata ele com humanidade, esse cara não é melhorzinho, não? Olha a resposta do Kardec, que é dada a Kardec. Digo que compreendem melhor seus próprios interesses. Eles também têm grande cuidado com seus bois e cavalos, a fim de tirarem melhor e mais proveito no mercado. Não são culpados, como aqueles que os maltratam, mas nem por isso deixam de usá-los como mercadoria, privando-os dos direitos de pertencerem a si mesmos. Então, como eu falei no nosso estudo da semana passada, é muito importante a gente prestar atenção o que está me escravizando. Entendeu? Mas eu me sacrifiquei,
eu sacrifiquei as horas que eu poderia estar com a minha família, mas eu tenho um carro importado. E quanto custou esse carro importado em termos de tempo de você com a sua família? Então, assim, é muito importante a gente prestar atenção o que nos escraviza. Você verifica, assim, na hora que a gente fala de escravidão, de um ser humano escravizar o outro, fica fácil da gente enxergar. Mas e a hora que eu me escravizo? Eu me escravizo através de... Eu não consigo parar de comprar, eu me escravizo através da bebida, eu me escravizo através... esse meu jeito de ser mesmo, eu sou estourado assim, ou seja, nós temos que pensar nisso, né? Quando a gente fala de escravidão. É algo que eu chamo de autoescravidão, tá certo? Mas continuando o novo item, que é a liberdade de pensamento, que começa na questão... Opa, eu saltei. Que é a 833 em diante. Eu vou trazer até um exemplo aqui que eu considero muito interessante. Na 833, Kardec pergunta: há no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e lhe permita desfrutar de uma liberdade absoluta? A resposta dos espíritos é pelo pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece obstáculos. Pode impedir-se a sua manifestação, mas não pode aniquilá-la. Eu nasci em 62. Estou aqui falando minha idade, não. Nasci em 62. Quando eu nasci, Mandela foi colocado na cadeia. Começaram aquele julgamento do Mandela e tudo mais. Eu estudei, eu fui formando, eu me formei em engenharia. Mandela ainda estava preso. Eu arrumei emprego, trabalhei durante 5 anos. No 5º ano, quando eu já estava formado, ou seja, eu já era um profissional respeitado no mercado, aí que saltaram Mandela. Mandela saiu da cadeia, ele fez toda uma transformação na África do Sul. Desculpa. Só um minuto. Essa transformação foi fruto de quê? Foi fruto do pensamento de Mandela. Mandela, em momento algum, deixou que seus algozes o impedissem de pensar. Tem até um poema que chama Invictus. Se vocês me permitem, eu gostaria de lê-lo. E quando Mandela foi perguntado, mas como você viveu numa cela 2x2, eu não lembro a medida correta, mas não era 3x2, era 2 e pouco por 2, era a cela do Mandela. E você saiu de lá pronto para perdoar. Isso é o pensamento, é a liberdade. É disso que nós estamos falando aqui. Para vocês verem quão importante é nós conseguirmos fazer o uso correto do nosso pensamento. Aí ele falou assim, que ele lembrava sempre do poema Invictus. O poema Invictus, ele é escrito em inglês. Então vai ter algumas versões em português. Eu escolhi uma que eu achei que ficou boa. Começa assim: do fundo dessa noite que persiste, a me envolver em breu eterno e espesso, a qualquer Deus, se algum acaso existe, por minha alma insubjugável agradeço. Nas garras do destino e seus estragos, sob os golpes que o acaso atira e acerta, nunca me lamentei e ainda trago minha cabeça, embora em sangue, ereta. Além desse oceano de lamúria, somente o horror das trevas se divisa, porém o tempo a consumir-me em fúria não me amedronta, nem me martiriza. Por ser estreita a senda, eu não declino,
nem por pesada mão que o mundo espalma. Eu sou o dono e o senhor do meu destino. Eu sou o comandante de minha alma. Vou até copiar isso aqui e tentar pôr na tela para que vocês possam ler o que ele está falando. Então, ele mostra aqui, nesse poema, né, principalmente nesse final, ele mostra o quê? Ele mostra, por estreita senda eu não declino, nem por pesada mão que o mundo espalma, eu sou o dono e senhor do meu destino, eu sou o comandante de minha alma. Então, esse poema retrata exatamente o que os espíritos estão tentando falar a respeito de liberdade de pensamento. Nós somos realmente livres quando pensamos. Então, é muito importante que eu pense de forma correta, que eu não me auto-martirize nos pensamentos. Ah, Oswaldo, mas você não sabe a quantidade de coisas que eu fiz no meu passado. Não interessa a mim, não interessa que você fique remexendo nisso, e isso pertence a Deus. Somente Deus irá te julgar. Não deveria ser julgado nem por você, mas em minha consciência, sim, a sua consciência já te fez enxergar, mas ela não te pede de pensar da agora para frente de nova forma, de novo jeito. Você é o comandante da sua alma. Você é o dono do seu destino. É muito bonito isso, né? Então, voltando aqui, liberdade de pensamento, continuando. Na questão 834, ele pergunta: o homem é responsável pelo seu pensamento? Ele falou assim: é responsável perante Deus. Mas só Deus, podendo conhecê-lo, condena ou absorve, segundo a sua justiça. Entendeu o que eu falei? Na hora que eu disse que mesmo os seus atos, por mais reprováveis que sejam, eles pertencem a Deus. O julgamento pertence a Deus. A lei de Talião pertence a Deus. É Deus quem a aplica. E como Deus é puro amor e pura misericórdia, essa é a nossa grande dádiva. É por isso que devemos começar o dia agradecendo, porque Deus é quem julga, mas a mão dele tem bastante misericórdia, muita misericórdia. Continuando agora, nós já chegamos, então, nós falamos da lei do pensamento, nós finalmente chegamos naquilo que muito importa, que é a consciência. 835 em diante. Na 835, Kardec pergunta: a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? Ele responde: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Você não viu a frase que nós terminamos? Eu sou o comandante da minha alma. Então, assim, a consciência pertence a você. Então, é muito importante fazer o uso correto dela. Na 886, Kardec pergunta: o homem tem direito de entravar a liberdade de consciência, ou seja, de atrapalhar a liberdade de consciência? E a resposta: não. Não mais do que a liberdade de pensar. Ou seja, não pode atrapalhar a liberdade de consciência, nem a liberdade de pensar. Porque só a Deus pertence o direito de julgar a consciência. O homem regula as leis que regem a relação entre os seres humanos. Já Deus, com as leis naturais, regula as relações do homem com Deus. Então, a consciência, lá está guardada, dentro da nossa consciência, as leis naturais de Deus. Então, é essa relação de consciência entre nós e Deus. Gente, a Madre Teresa falou isso. Ela falou: olha, no fundo, as relações é sempre entre você e Deus, nunca entre você e o outro. O outro é manifestação de Deus em sua vida. Então você tem que tomar cuidado com isso, na hora de tratar o outro. Então, assim, a resposta dos Espíritos deixa isso muito claro. Continuando, no 837, ele fala: qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência?
Constranger os homens a agir de modo diferente do que pensam é torná-los hipócritas. Quem fazia muito isso foi, infelizmente, a nossa Igreja Católica na época da Inquisição. Ela obrigava a pessoa a renegar aquilo que ela acreditava, ameaçando julgá-las na fogueira, né? Que eles hoje reconhecem esse erro, alegam alguns que foi necessário naquela época, mas nunca foi necessário constranger o pensamento humano. Muito pelo contrário, quando você constrange a consciência de alguém, você o impede de usar seu livre-arbítrio. E isso não pode ser feito por ninguém. Não deveria, né? É o termo correto. Continuando, complementando a resposta do 837, ele fala: a liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Já visto hoje, no dia a dia, quando um não combina com o outro, o que acontece? Dá um conflito, dá uma briga danada. Na 838, ele pergunta: toda crença é respeitável, ainda que notoriamente falsa? A resposta deles é muito boa. Toda crença é respeitável, quando é sincera e conduz à prática do bem. Se a crença é reprovável, ela conduz ao mal. Então ele fala: toda crença que conduz ao bem é respeitável. Conduz ao bem é respeitável. Mas é muito comum, é triste isso, mas é muito comum um espírita condenar outro credo religioso. Não devemos condenar. Eu mesmo já fiz isso, né? Não devemos condenar. Por quê? Cada um tem liberdade de escolher seu credo religioso. Cada um tem essa liberdade. O que não podemos é atacar o outro porque ele fez aquela escolha. Se aquela escolha vai torná-lo uma pessoa de bem, gente, não tem problema. Não há porquê. Mas são fanáticos, não tem problema. Está tornando uma pessoa de bem. Eu vou matar em nome de Deus. Isso não existe. Não existe isso. Ninguém mata em nome de Deus. Quem pode tirar a vida é somente Deus. Então não existe essa opção, tá certo? Então a resposta dos espíritos, a Kardec, é muito clara. Toda crença que conduz à prática do bem é respeitável, tá certo? E aí ele pergunta: somos repreensivos por escandalizarem sua crença aquele não pensa como nós? Aí ele vira e responde: é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. E aí eu vou fazer a famosa piadinha. Alô, WhatsApp? Como é que estão os dias atuais? A pessoa publica alguma coisa e aí a gente vai lá e bate. É muito comum isso. Presta atenção nisso. É faltar com a caridade. Você fazer um comentário maduro, no particular, tentando ajudar aquela pessoa a ver outros pontos de vista, é uma coisa. Você fazer todo um julgamento conforme a sua crença, seu modo de ver, e daí você atacar a pessoa, aí já é outra coisa. Aí é outra coisa que não tem muito a ver, né? Não é isso que nós estamos falando. Então, os espíritos estão falando, é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. E aí ele ainda pergunta: e opor entraves às crenças que podem perturbar a sociedade é atentar contra a liberdade de consciência? Ele fala: olha, nós podemos reprimir o ato, mas a crença ela é íntima e inacessível. Por isso que eu falo, se você não concorda com aquela atitude da pessoa, você pode muito bem chamá-la no particular e falar. A minha mãe, uma jovem de 90 anos, ela faz uso do WhatsApp. E de vez em quando, principalmente na época das eleições, ela ficava inflamada, tadinha. Porque ela via todo mundo fazer, ela achava que talvez aquilo era o normal. E aí eu passei a conversar com ela, que ela é uma pessoa extremamente católica, uma pessoa muito boa, de um coração muito bom. Mas acaba
por exemplos, ela acaba tomando atitudes erradas. Então, eu sempre conversava com ela no particular e falava assim: mãezinha, eu tenho certeza que a senhora não deseja mal a ninguém, mas cuidado com as suas palavras. E aí o Kardec até fala, né, que se você reprimir atos exteriores de uma crença, quando esses atos acarretam qualquer prejuízo ao outro, não é atentar contra a liberdade da consciência, porque essa repressão deixa a crença sua inteira liberdade. Você está conversando só com o outro, você não está condenando a crença. A crença é errada, mas conversa com o outro, vai conversando com as pessoas, não começa a condenar a crença, ou condenar esse ou aquilo, começa a conversar com a pessoa. É igual ele fala, você está reprimindo o ato, mas a crença, cada um tem a sua. Aí ele fala, olha só, nós vamos terminar, eu acredito que nessa 841 nós vamos fechar nela. Devemos, por respeito à liberdade de consciência, deixar propagarem-se doutrinas perniciosas, ou podemos, sem atentar contra essa liberdade, procurar conduzir ao caminho da verdade aqueles que se desviaram para falsos princípios? Olha só, ele está julgando, né, que aquela pessoa está indo para falsos princípios. E aí, qual que é a manifestação que eu tenho que ter? Os espíritos falam, certamente se pode, e mesmo se deve. Ou seja, igual eu falei, se você tem certeza que aquela pessoa está tomando um rumo que realmente está errado, converse com a pessoa. Mas ele fala, olha só o que os espíritos respondem, mas ensine a exemplo de Jesus pela doçura e persuasão, e não pela força, o que seria pior que a própria crença daquele a que se quer convencer. Ou seja, você tem que lembrar do Cristo. Como é que o Cristo ensinava? Ele não era na pancadaria. Se há uma coisa que possa ser imposta, é o bem e a fraternidade. Mas não acreditamos que o meio de fazê-lo seja com a violência. A convicção não se impõe. Então, eu vou abrir um parênteses aqui e vou falar de um pensador que existiu na França, no século XVIII, que foi Voltaire. Voltaire falou a respeito da tolerância para com o outro. E ele nos deu um exemplo muito interessante, porque, como ele era um pensador, imagina, um cara com capacidade que Voltaire tinha de retórica e tudo mais, e ele não acreditava no uso da força. Ele falava que as pessoas tinham que ter liberdade para se expressar. E ele falava assim: eu vou te defender para você ser livre para pensar, mesmo que o seu pensamento seja contra o meu. Porque se eu não deixar isso acontecer, daqui uns dias você vai me impedir de falar. Haja visto a polêmica que foi recentemente impedir Trump de falar. Eu não concordo, mas ele tem direito de se expressar, porque outros que fazem muito mais apologia, de formas muito mais violentas, estão lá podendo falar e se expressar. Então, ele traz uma coisa muito interessante, ele define o que é a tolerância, né? Igual os espíritos não terminam a frase falando que a convicção não se impõe, ou seja, eu tenho que ser tolerante, eu tenho que aprender a ser fraterno. Então, o que ele fala? O que é essa tolerância? Como é que é definida a tolerância? Ele define assim, uma prerrogativa da humanidade, a tolerância. Somos todos cheios de fraqueza de erros. Perdoemos-nos reciprocamente a insensatez um do outro. Isso é tolerância. Ou seja, é reconhecer que eu possuo fraqueza, que eu sou capaz de errar. Então, mais importante do que eu querer acertar, eu entender que o outro também é insensato, assim como eu. Então, eu tenho que perdoar essa insensatez do outro. Eu tenho que levar isso em conta. Porque se eu não levar isso em conta, o que vai acontecer? Vão acontecer os choques. Se vocês quiserem entender um pouco mais, existe um vídeo que fala
Tolerando a Intolerância. Está no YouTube, é só pesquisar que vocês vão encontrar. E ele fala a respeito disso. É justamente isso, da gente respeitar o outro. Então, fica aí a dica, né, que eu trouxe por isso que eu estou falando, que nós estamos falando da liberdade da consciência. Continuando, nós agora estamos na 842. Por quais sinais pode-se reconhecer uma doutrina que tem o direito de se apresentar como a única que expressa a verdade, já que todas têm essa pretensão? Olha só, essa pergunta é muito, muito boa. Por quais sinais pode-se reconhecer uma doutrina que tem o direito de se apresentar como a única que expressa a verdade, já que todas as doutrinas que tem no mundo dizem que somente ela diz a verdade? Aí ela fala: há que mais formar homens de bem e menos hipócritas. Essa é a que vai poder. Essa será a que forma a maioria dos homens de bem e menos hipócritas. Hipócritas. Ou seja, que praticam a lei do amor e caridade na sua maior pureza e em sua mais ampla aplicação. Por este sinal se reconhece que a doutrina é boa, porque toda doutrina que tenha por consequência semear a desunião, estabelecer uma demarcação entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Então, vamos falar um pouco disso aqui. Na hora que eu, como espírita, começo a agredir um outro credo religioso, e cheio de vaidade, de orgulho, falo porque nós conversamos com os espíritos, nós somos orientados pela espiritualidade maior, então nós somos o Consolador prometido. Cuidado. A religião que é o Consolador prometido é a religião dos espíritos, aquela que está lá na espiritualidade. Não é a doutrina espírita que nós, seres humanos, já estamos colocando os nossos vícios. Se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco nós estaremos exatamente iguais à época da Inquisição. Ah, não pensa como nós espíritos? Ah, então não serve. Nós espíritos explicamos tudo. Nós explicamos o porquê dessa pandemia, nós conseguimos explicar por que morreu fulano, nós conseguimos explicar Brumadinho, nós conseguimos explicar tudo. Será? Muito cuidado. Não sou eu quem está falando. É a pergunta que foi feita e a resposta dos espíritos. Aquela que mais formar homens de bem, essa poderá falar que sim, ela é uma doutrina da verdade. Tá certo? Então, vamos lembrar disso nesse restinho de quinta-feira, aproveitar que já está chegando o final de semana e vamos pensar na pergunta 842. Quais são os sinais que reconhecem uma doutrina que tem o direito de se apresentar como a única que expressa a verdade? Será que a doutrina espírita, como nós estamos a vivendo hoje, o meu testemunho, eu poderia fazer isso? Fica aí como exercício. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, da Elídia, da Inês, e de todos vocês que ouvem o nosso bate-papo, né? Que isso não é um curso, é um bate-papo, nas terças e quinta-feiras. E até terça-feira e um bom final de semana para todos vocês que estejam conosco.